resolvido, talvez poderia pintar uma goleada, e o cenário, quando o Santos faz 2-1 lá, começa aquela preocupação. Quando o time começa a ceder muito o resultado assim, cai de desempenho no segundo tempo, normalmente tem três possíveis explicações. Uma é física. O time sente fisicamente, os jogadores cansam e aí acabam cedendo o empate. Outra é psicológico, né? Aquela coisa do time que está desesperado, está lá numa sequência ruim, então perde o controle. Né? E a outra é tática. Muitas vezes, técnicos são cobrados, e o Zubeldia estava sendo cobrado por isso. Recua o time, faz uma alteração. Então, aquela famosa alteração contra o Aliança, que saiu o Ferreirinha saiu por questão física. Né? Então, a saída dele, agora o resto do time, o comportamento, passa pela mão do treinador. Se o treinador está no primeiro tempo voando, atacando, amassando o adversário, mérito do treinador. Segundo tempo, recua o time, põe todo mundo lá atrás para ficar rifando a bola para qualquer lado, também tem o dedo do treinador. Então, o Zubeldia, acho que ainda precisa lidar melhor com algumas situações, né? Com alguns jogos que o São Paulo vem na conta do chá. Vocês estão destacando com razão o Ferreirinha. Para mim, o São Paulo tem dois protagonistas. Porque você elogiar o ponta esquerda que está fazendo gol, começou a fazer gol do nada. Eu entendo as críticas do Neto, talvez, claro, pelo jeito dele, ele acabou passando um pouco do limite, talvez, ali, com a brincadeira, com a provocação. Mas o Ferreirinha sempre foi um jogador de velocidade, que gosta de um contra um, que vai para cima, tem confiança para isso, mas conclui muito mal as jogadas. Era o grande problema dele. Então, finalizava muito errado, ou era para finalizar e ele passava a bola, ou era para passar a bola e ele finalizava. A cobrança no Grêmio só não foi maior porque o Soares ofuscou todo o ano de 2023, né, em relação a isso. Então, assim, às vezes ele tinha uma intenção boa e executava mal. Então, assim, ele concluía... Por isso que o número de gols dele era muito baixo. Talvez o pessoal não vai lembrar, o melhor momento, talvez, do Zubeldia no São Paulo no ano passado foi quando o Ferreirinha era destaque. Sim. Porque o São Paulo, já de muito tempo, é um time de posse. É um time que gosta de ter a bola, de envolver o adversário com calma, com paciência. Era assim com o Rogério, era um pouco com o Dorival, né? E com o Zubeldia também pelas características do elenco. O São Paulo nunca teve muito jogador de beirada, de velocidade. Tanto que o Caio Paulista, quando era do São Paulo, virou um avião pelo lado esquerdo, porque era ele, o único cara que ia para um contra um, driblava, era ele. Quando o Lucas chegou no começo, foi um achado, um cara que pega a bola e vai para cima. O Ferreirinha hoje é esse cara do São Paulo. Sem o Lucas, é ele que dá a bola para ele, quem vai pegar a bola e partir para cima é ele. Só que ele concluía mal as jogadas, e isso inverteu agora. Eu não sei se ele fez algum trabalho, eu sei que ele fez harmonização facial, né? Teve isso? Autoestima é tudo. Aliás, também. Eu reparei, seu cabelo tá um pouco diferente. Eu não sei se você tá tentando buscar uma fórmula Ferreirinha aí. Eu fiz harmonização capilar. Então, autoestima é tudo. Então, eu sei que ele deu um trato no visual ali e não sei se ele melhorou a finalização no treinamento, começou a se aplicar mais ou se concentrar. Então, ele tá com uma eficácia, como gosta de dizer Abel Ferreira e tanta gente, né? Um aproveitamento melhor. Só que tem um outro cara que tá salvando o São Paulo, que é o Rafael. O Rafael fez um gol hoje. O São Paulo ganhou hoje muito por conta do Rafael. O São Paulo empatou com o Botafogo muito pelo Rafael. O São Paulo empatou com o Galo muito pelo Rafael. Quer dizer, o São Paulo está fora da zona do rebaixamento hoje, vamos falar a verdade, muito porque o seu goleiro fez milagres, assim. Ele já teve bons momentos, mas ele tá num momento mágico, encantado. E quando um goleiro é tão exigido, né? É sinal que tem algum problema no time, as coisas não estão indo muito bem. Mas no primeiro tempo ele não participa tanto, mas no segundo tempo ele tem que salvar o time, é porque alguma coisa está errada. O time tem uma boa margem de melhora. E é claro, quando chegarem ou voltarem, né, alguns jogadores importantes, a tendência é que o São Paulo evolua melhore. A gente está falando de Lucas e Oscar, né? São dois jogadores que realmente mudam qualquer time. Mário, eu quero te ouvir sobre os garotos. Você destacou muito bem aí a molecada que era da Copa São Paulo. Engraçado que o Rian Francisco tinha muito espaço também, né? Ficou no banco de reservas, hoje acabou não entrando, né? Mas a gente volta ao tema. Vamos lá para o Morumbis agora, ao vivo com o repórter Vinícius Nicoletti, para falar do Clássico Sansão. 2-1 para o São Paulo. O Santos num novo embalo no Campeonato Brasileiro, porque venceu bem o Atlético Mineiro, né? Parece que realmente encontrou ali um caminho depois da demissão do Caixinha, mas com o César Sampaio no comando, veio com mais garra, com mais vontade. Hoje não deu para vencer o São Paulo, graças ao Rafael, como destacou também aqui o Rodrigo Bueno. Como foi o clima aí no Morumbi? Conta pra gente, Vinícius. Mais 52 mil pessoas, né? Boa noite.
É isso aí, Edu. Abraço para você, abraço para todos os companheiros. Estamos aqui na zona mista. Daqui a pouco vão passar os jogadores do Santos e também do São Paulo. Como você disse aí, domingo de Páscoa, mais de 52 mil torcedores aqui no Morumbi. Do lado do Santos, como você destacou, é o segundo jogo sob o comando do técnico interino, auxiliar interino do clube, né, o César Sampaio, que inclusive está sendo avaliado pela diretoria do Santos. Pode ser que continue aí pelo menos até o meio do ano, nessa reta final de Campeonato Brasileiro, até a parada para o Mundial de Clubes. Então a diretoria do Santos também analisa essa possibilidade, está conversando sobre outros nomes, já consultou o Tata Martino, Fernando Diniz, depois da negativa do Jorge Sampaoli, do Tite e também do Dorival Júnior. Então ainda não tem um nome de consenso para comandar o Santos. E o César Sampaio, mais uma vez, foi muito bem. O primeiro jogo dele ele venceu, teve a primeira vitória nesse Campeonato Brasileiro contra o Atlético lá na Vila, e o Santos começou muito mal a partida, tomou 2-0 e ele foi fazendo mudanças, primeiro mudanças táticas na equipe, né? Recuou um pouquinho mais lateral para pegar o Ferreira que estava atacando pelo lado do campo, depois segurou o Bom Tempo, o Gabriel Bom Tempo no meio campo ao lado do João Schmidt. No segundo tempo foi fazendo as mudanças que colocou o Santos para cima do São Paulo e teve as melhores chances na segunda etapa. Inclusive, vocês já destacaram aí a defesa do Rafael aos 49 do segundo tempo. Na sequência teve a cobrança de escanteio que o Tassiano cabeceou para fora. Então o Santos foi para cima no segundo tempo, foi melhor e até merecia o empate. Não saiu esse empate exatamente por conta dessa defesa do Rafael. Então daqui a pouquinho os jogadores passam aqui e a gente espera também a diretoria para posicionar sobre a busca por um novo técnico, né? O Santos, que já divulgou a lesão do Neymar, vai ficar sem o jogador pelos próximos 30 dias pelo menos. Com isso, é bem possível que ele volte só no final de contrato, porque o contrato dele vai até junho desse ano. Se não renovar com o Santos, tem mais 1 ou 2 jogos, mas a ideia da diretoria é renovar com o Neymar. Inclusive, essa contusão pode facilitar a situação, porque como ele está machucado, não vai ter proposta de outro time e o Santos pretende renovar o contrato com o seu camisa 10, seu principal jogador nessa temporada. Então, essa é a ideia do Santos. Então, Edu, a gente segue por aqui, aguardando os jogadores e também a diretoria do Santos para saber como anda a busca pelo novo técnico, a avaliação do César Sampaio e também como será o Santos nesses próximos dias sem o Neymar. Tá aí, César Sampaio, então, falando do lado do Santos, que contra o Atlético Mineiro, eu até falei, Mari, jogou com a faca entre os dentes. Realmente precisava daquele placar. E hoje, no primeiro tempo em especial, e ele começa falando sobre isso, né? Sobre o empenho ali um pouco menor do que se esperava do Santos. Tem a ver isso também, mas ele destacou o poder de reação para o segundo tempo, né? Sim, eu acho que é importante, assim. A gente... chega a ser comum, né? O time ele dá uma resposta no jogo quase que imediato da queda de algum treinador. Tem, de fato, ali alguma resposta. O Santos apresentou contra o Atlético Mineiro, uma resposta importante mesmo, né? Sendo o jogo que marcou mais uma lesão do Neymar. Mas tem muita coisa para melhorar e ele termina falando sobre o sistema defensivo do Santos, né? Que começa lá na frente, que começa essa cadeia que estoura muito lá atrás e expõe muito uma fragilidade que é, de fato, a defesa santista. Tanto que no segundo tempo, quando ele fala que o time, o Nicolás trouxe, né? Ele reposiciona alguns jogadores ali, ele fecha um pouco mais, o Gil gruda no Lucas Ferreira ali pela direita, ele praticamente não consegue mais criar nada por ali, então ele reposiciona algumas peças, mas se a gente vê ainda dentro de um contexto, o Santos finalizou quase 3 vezes mais que o São Paulo, mas o número de finalizações certas acabou ficando igual, então foi 3 para cada lado. A gente viu que ali acontece de fato, né? Uma pressão muito forte no segundo tempo, principalmente do meio do segundo tempo para frente, mas ainda tem muita coisa para melhorar. Ele muda alguns jogadores. Eu acho que o Santos ele tá nesse processo de tentar encontrar alguma qualidade sem o seu principal jogador, de entender que talvez não vai poder contar com o seu principal jogador para você ter uma sequência, uma regularidade num campeonato tão difícil quanto o Campeonato Brasileiro. Vai passar a avaliação do Sampaio, né? Se ele fica no comando ou não. Mas o treinador que chegar ao Santos, ele vai precisar pensar num sistema defensivo para a intensidade do futebol brasileiro, porque você perde jogos já no primeiro tempo. O Santos perdeu o jogo de hoje por conta do primeiro tempo de São Paulo. Ô Fabião, e você vê alguma possibilidade do César Sampaio ser efetivado? Então, Edu, assim, a gente sabe que o Sampaio conhece muito de bola, né? O cara que, enfim,
currículo como atleta, até como profissional após, né, a carreira ser encerrada, porque o Sampaio trabalhou em todas as funções, né? Ele foi de presidente de clube empresa, né, a diretor, a coordenador, auxiliar técnico, trabalhou muito tempo com o Tite também nessa função, trabalhou com a gente aqui também na ESPN, então assim, era sempre uma aula que o Sampaio nos dava com relação ao futebol e, enfim, eu acho que não é o nome que o Santos deve manter até o final do campeonato. Eu acho que o Sampaio ele tem muito a acrescentar para o time, mas talvez em uma outra função, principalmente nesse momento. Eu vejo mais o Santos contratando um profissional e o Sampaio sendo esse apoio, né? Esse lado dessa jeito comissão dele, técnica. mais tranquilo, pelo menos aparentemente Sim, mais sim, tranquilo, o cara mais sereno. Sim. Isso pode ser ruim para ele na profissão de treinador? Então, Edu, eu acho que não é isso que vai o impedir de ser um treinador de sucesso, se esse for o desejo dele. Eu acho que ainda não é o momento. Eu acho que é uma transição até para ele mesmo, né? Porque a gente em nenhum momento viu o Sampaio e olhou para o Sampaio como um treinador de futebol. Ele sempre deixou muito claro essa função de auxiliar técnico, de estar ao lado de um treinador mais renomado, enfim, com mais currículo. Eu acho que a leitura dele foi perfeita com relação ao que ele viu do jogo, né? Ele fez modificações importantes para o Santos também, porque ele trouxe um homem a mais ali, mesmo sem mudar a peça, mas trouxe um homem a mais para completar ali esse sistema de marcação, até pela movimentação do Ferreirinha, do André Silva, que eram jogadores que saíam da posição. Por exemplo, o André ele sai do camisa 9 para dar um passo fora da área para abrir um espaço. O Ferreirinha ele sai, por exemplo, do lado esquerdo para fazer movimentações pelo meio campo, assim como o Alves também, o menino, existia essa troca de posição. Então ele sentiu que o Santos tinha qualidade no meio campo, mas pouca potência de marcação. Ele fez algumas correções que no segundo tempo, por exemplo, surtiram mais efeito. Mas eu acho que é isso. Eu acho que todo o respeito ao Sampaio, é um conhecedor de futebol, mas assim, eu vejo o Santos buscando um profissional e tendo o Sampaio como apoio de comissão técnica. Eu acho que essa função ele faz muito bem feito. Prova disso foi o que ele fez aí com outros treinadores. Ô Rodrigo, o Luciano não entra no jogo. O Luciano, há um tempo atrás, era titular. Até muita gente colocava ali quarteto ofensivo, incluía o Luciano. Num jogo em que o Zubeldia vai com meninos pro Clássico, o Luciano nem sequer entra. Qual a explicação? Tem alguma explicação para isso? Tem algumas teses, né? Só o Zubeldia vai poder explicar exatamente qual foi a decisão dele, porque ele deixou o Luciano do banco. O meu é o seguinte, no jogo anterior teve um bate-boca, né, público, né, notório, entre o Alan Franco e o Luciano. O André Silva entrou depois ali, tomou as dores do Luciano, mas com aquela coisa, o pessoal fazendo leitura labial e tal. Qual foi a cena? Para mim, não foi à toa. Você viu o banco de reservas do São Paulo hoje? O Zubeldia deixou o Alan Franco do lado do Luciano. Acho que era uma forma de tentar mostrar uma imagem. Olha, tá tudo bem, não tem treta, não tem briga aqui, foi coisa de jogo. E os dois ficaram assim no banco de reservas, muito sorridentes, assim, né? Satisfeitos. Tá tudo bem, o São Paulo tava ganhando o jogo, né? Mas assim, pra mostrar uma certa amizade, uma camaradagem, tá tudo bem e tal. Então eu acho que isso não foi à toa. Mas no banco de reservas? Os dois no banco de reservas, não lado é a legal lado. ser amigo do banco de reservas, então, né? assim, é bom ser amigo jogando. Quer dizer, se tem alguma treta, alguma coisa, o cara vai, vou pro banco de reservas, cada um fica de um lado, ou não fala, não tem uma interação. Não foi o caso, né? Então passou-se essa imagem de que, olha, tá tudo bem, tá tudo tranquilo, aquilo ali foi coisa de jogo. E o André Silva, acho que fez a melhor partida dele pelo São Paulo, talvez, né? Se você pegar gol e assistência e tal. Ele no começo teve alguns bons jogos, ele acertou um chutaço e tal, mas agora ele é o centroavante titular. Com a saída do Caleri, sobrou para ele. Muito São Paulo gostaria de ver o Rian Francisco. Ele também não entra bem, né? Eu acho que essa é uma questão também do Alan Franco. Ele percebe algumas coisas que o Luciano não fez ou que estavam, colocadas para serem feitas no sistema tático e por isso que vem aquele tipo de cobrança. Então talvez tenha sido isso também que o Zubeldia tem optado por manter o Luciano no banco e nem ter colocado, porque no jogo anterior ele fica no banco, ele entra e o time, enfim, não é só nesse jogo. O São Paulo é uma recorrência, né? Ele começa bem alguns jogos, no segundo tempo tem uma queda de rendimento. E aumenta a pressão justamente pelas ausências, né? Sim. De Lucas e Oscar. Sim. Pressão. O que eu ia falar de outra tese é que o São Paulo agora tem um jogo da Libertadores mais cascudo. Sim. Se vendeu muito a ideia de que o São Paulo, quando foi jogar na Argentina contra o Talheres, que era o grande jogo, o grande desafio, e o Libertad é mais time que o Talheres, o está liderando o grupo de São Paulo. Então o São Paulo tem o jogo mais difícil dele, vale praticamente a liderança. Se o São Paulo ganha no Paraguai, que não é fácil, o Libertad está invicto há muito tempo. Esse fim de semana eu não sei como é que foi. Então
Então, o São Paulo vai para esse jogo da Libertadores, em tese, é um jogo mais cascudo. Essa o time bola do parece que foi gol, né, por esse ângulo. Foi bem para fora, Uma bate boa na finalização. trave. O time lá do de fora. Libertad tem Guilherme. muitos jogadores experientes, rodados, cancha internacional. Talvez é mais fácil você, num jogo do Morumbi contra o Santos, utilizar mais garotos do que no jogo. Então, o São Paulo teve a zaga reserva, né? Não tinha nem o Arboleda, nem o Alan Franco, que, em tese, tecnicamente, são os dois principais jogadores. Foram bem, né? Seguraram bem. O Capita pode falar melhor. No segundo tempo, o Santos também cruzou muito a bola, né? Facilitou muito o trabalho para o pessoal ficar quebrando bola. Só que então, talvez na cabeça do Zubeldia tinha isso. Resquício do jogo anterior, uma puniçãozinha. O Luciano não jogou bem, não entrou bem, tanto que teve a discussão. Então, vou deixar no banco aqui e tal. E pensando no jogo seguinte, talvez contra o Libertad o Luciano tenha minutos. Seja um jogador mais importante, mais decisivo, mais talhado para uma partida desse porte, desse Por nível. outro lado, ele mantém o Ferreirinha até o fim, né? O Ferreirinha está evoluindo, né? A gente falou tanto do Neymar, já que foi o Mas Santos. 3 jogos atrás ele tira o Ferreirinha, o São Paulo cede empate e ele se apoia na situação do Ferreirinha física, né? Então, mas é uma explicação que, para mim, é completamente Não, compreensível. pra mim também, né? pra mim O também. Mas Ferreirinha hoje, é um cara talvez... que sente fisicamente. Exato, mas hoje talvez ele também poderia ter descansado o Ferreirinha um pouco antes. Ele E me termina o parece jogo. que é isso. Não tirou para não ter isso, pra essa não ter crítica essa de novo. pressão em cima Poxa, de dele. novo tirou o Eu Ferreirinha. acho que aquilo foi assim, Ferreirinha, Fica você essa aguente, insegurança, você né? aguente até o final, porque eu estou precisando Porque fica que essa você insegurança. Se eu fique. te tirar e a gente Isso, tomar um e a gente empate, tomar vai um ser de novo a empate, mesma coisa. exatamente isso. O Ferreira, do outro lado, o Lucas Ferreira, estava com uma gravata no segundo Isso. tempo, né? Dá Ele pra tava, perceber deu que- para ver que ele sim. cansou bastante, né? E também então, tem um jogador motivo, cansado né? Porque não rende, é novo, né? mas assim, tem um desgaste de jogo. Essa molecada correu demais no primeiro tempo. E os dois saem, né? Porque Sim. o Matheus Alves Matheus também. Alves também. Às vezes o jogador mais jovem, você sabe mais do que a gente sobre isso. O cara corre demais e ainda não tem o preparo físico do profissional, né? Copinha São Não, Paulo é a só copinha eu, cãibra. Você também Sabe dosar sabe. ainda, né? Você, como atleta, sabe que é exatamente isso que acontece. A gente tem uma visão diferente, né? A gente fala, pô, o menino é novo e tem que correr, né? Os 90 minutos, enfim. Isso pode acontecer, isso deveria acontecer, mas tem muito essa questão também. Porque é uma chance que eles estão tendo. Então, assim, existe um desgaste psicológico, né? Mental ali de você entregar. Às vezes você corre sem necessidade, você corre mais do que precisa. A gente fala isso, aí estava conversando com a Mari com relação ao Gil. Né? O Zupac estava falando, a gente estava conversando um pouco também vendo o jogo. O Gil é um jogador que, pela experiência que tem, jogando mal, jogando bem, mas sabe dosar, sabe conduzir um ritmo. Enfim, e essa molecada faz muito bem de fazer isso. Eu acho que essa molecada, ela entrega muito em cima dessa questão, de você colocar uma intensidade muito forte, de você trazer um desconforto para o sistema defensivo, como foi o jogo de hoje, e aí no segundo tempo, se cansar, né, se isso acontecer, você movimenta as peças para que o time não perca tanto. Mas o São Paulo hoje, o São Paulo já sofreu isso há um tempo, né? O São Paulo, quando tinha os principais jogadores, fazia algumas modificações e perdia um pouco essa questão técnica, né? Então o São Paulo não tem como você achar Você repõe jogadores que fisicamente, entregam. mas Isso, tecnicamente exatamente. Aí hoje o São Paulo não tem a qualidade que tem um Lucas, que tem um Oscar, enfim, que tem um Pablo Maia, um Luiz Gustavo, mas tem na molecada essa intensidade. Quando o Zubeldia também olha para o banco, e aí não é uma defesa a ele, mas é alguma observação, quando você olha para o banco, quando você tinha a galera toda, você olhava para o banco, tinha um pouco de dificuldade para encontrar, né, o que poderia te suprir naquele momento, imagina o Zubeldia olhando para o banco hoje também, as opções são muito menores, né? Então, eu acho que é essa uma análise que a gente tem que fazer. O Zubeldia tem responsabilidade em algumas movimentações? Lógico que tem, mas essa questão de ausências, ela faz o São Paulo ter, pelo menos nessa questão técnica, uma queda de rendimento que chama a atenção, e principalmente no segundo tempo, que o São Paulo não tem jogadores para substituir. Então, você tem que mexer em algumas situações que talvez da arquibancada cause um desconforto. Hoje, por exemplo, o Morumbis hoje estava pedindo o Luciano, né? Existe uma identificação, chegou um momento no segundo tempo que o Morumbis grita o nome do Luciano. Aí quando o Luciano não entra e o torcedor entende que você colocou um jogador mais defensivo e o São Paulo começa a ir para trás, vem uma pressão natural também em cima do Zubeldia. Mas eu acho que... cara, é bom demais estrear num clássico de titular aqui nessa festa maravilhosa que é aqui no Morumbi. Ainda mais com, ser eleito craque do jogo eu não esperava, mas eu dei o meu melhor para garantir essa vitória que era tão importante pra gente. A gente precisava disso, ainda mais pela torcida, que estava esperando isso da gente. E veio na hora certa, num clássico. E agora vamos vir com a cabeça mais focada ainda pro resto do campeonato.
e focar agora na Libertadores. Obrigado, Matheus. Rapaz, o São Paulo ganhou de 2-1, primeira vitória. Aqui, ó. Tô assistindo aqui, ó. Meu querido Lofredo. Olha lá. Lofredo, Odinei. Tá o pessoal lá, ó. Da Sport TV. Parabéns pra vocês todos. Que por sinal vocês não vão ter que ficar de tanguinha hora que o Ferreirinha fizer os 10 gols, né, no Campeonato Brasileiro. A Alexandre também tá lá. Fiquei assistindo aqui pela Sport TV. O Santos até que no segundo tempo tentou de todas as formas conseguir um empate. O São Paulo consegue a primeira vitória, 52 mil pessoas. Parabéns à torcida do São Paulo e parabéns ao Ferreirinha. Será, Ferreirinha, que você vai fazer os 10 gols? Acho que sim. Que merda, hein?